estamos mais uma vez reunidos aqui nesta noite para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor Jesus. Amém? Nós temos crescido no conhecimento, Deus tem nos dado a sua porção, Deus tem nos dado a sua graça, e o que nós queremos aqui nessa noite é crescer um pouquinho mais. Amém? No culto passado nós vimos um pouco da imutabilidade das promessas de Deus, mas o mais importante, a imutabilidade do Deus da promessa. Então nós vimos isso no culto passado e isso se tornou para nós um porto seguro, porque esse Deus eterno, imutável, fez uma promessa e a sua palavra não pode voltar atrás. Então nós nos alegramos com a promessa, mas nos alegramos muito mais com o Deus da promessa. Amém? E hoje, nesta noite, nós estamos diante de mais um texto, que é Hebreus, capítulo 7. São 28 versículos, né? E nós vamos meditar um pouco neles. A Bíblia, ela tem alguns personagens importantes e hoje nós vamos ver um deles, né? Um personagem misterioso, um personagem chamado Melquisedeque. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7, e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre Melquisedeque, né? Então, eu primeiramente quero ler os versículos de 1 ao 3 e depois assim nós vamos avançando pouco a pouco na palavra do Senhor. Então, como eu estava dizendo, Melquisedeque é o nosso personagem, né? Misterioso, cercado de curiosidades, e nós estamos aqui hoje para meditar um pouco sobre esse personagem que aponta para Cristo. O importante aqui de Hebreus é exatamente isso, é olharmos para todas as coisas e ver que todas as coisas do Velho Testamento apontavam para Cristo, e é isso que nós vamos fazer aqui. Melquisedeque também ele aponta para Cristo. Amém? Então vamos ler capítulo 7, versículo 1 ao 3 primeiramente. Diz assim a palavra do Senhor: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltaram da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente ou para sempre. Amém? Bom, como nós estávamos falando, é um personagem muito misterioso, né? Melquisedeque. O Velho Testamento tem poucas referências sobre Melquisedeque, pouquíssimas. Melquisedeque vai aparecer no Velho Testamento em duas ocasiões. A primeira, a qual o autor de Hebreus está nos mostrando aqui. O que ele está citando aqui é Gênesis 14, do versículo 18 ao 20, quando Melquisedeque ele aparece a Abraão. E então Abraão, depois de ter matado os reis, dos seus despojos que ele pegou, ele separa o dízimo e entrega a Melquisedeque. E depois, misteriosamente, Melquisedeque ele desaparece da Bíblia. Você não vai encontrar mais nenhuma referência dele, a não ser quando nós chegamos aonde? Em Salmos. Aí lá em Salmos nós vamos ter uma segunda referência de Melquisedeque, né? Que é os Salmos de Davi que nós lemos, aonde nós vamos ver o sacerdócio eterno
e o reinado eterno de Melquisedeque, tipificando Cristo. Então, quando nós olhamos aqui em Gênesis 14, a Bíblia vai nos dar algumas pequenas porções de conhecimento de Melquisedeque. É como eu falei, é um personagem muito misterioso. E a imaginação humana dá margem para muitas coisas. Mas o que nós temos que fazer aqui nesta noite é nos apegar àquilo que o autor de Hebreus está nos ensinando, para evitarmos dar asas à nossa imaginação. Então nós devemos nos calar quando as Escrituras se calam e devemos abraçar toda a informação que a Bíblia nos oferece, porque essas informações são de muita valia para nós. Então nós vemos aqui em Gênesis, como eu falei, e em Gênesis do 18 ao 20, vai nos dar pequenas porções, pequenas informações. Primeiro, vai dizer que Melquisedeque era rei de Salém, lugar físico. Então, aqui aponta uma posição política, né? Que os reis daquela época, se você ler lá o versículo 14, o capítulo 14 inteiro, você vai ver que haviam vários reis em cada cidade. E esses reis funcionavam numa espécie de prefeito. Então aqui, Melquisedeque ele é apontado tendo uma posição política, sendo rei de Salém, exercendo um reinado. No versículo ainda, ali entre 18 e 20, também vai dizer que quando Melquisedeque veio ter com Abraão, ele trouxe pão e vinho. Isso te lembra alguma coisa? Pão, vinho. Pois bem, um banquete. E também vai nos dizer que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Essas são as informações ali em Gênesis. Então, que ele era rei de Salém, né? Possivelmente o antigo nome de Jerusalém. E nós vemos que esse rei de Salém, ele é chamado de Melquisedeque. Então Melquisedeque aparece para Abraão, abençoa a Abraão, né? E Abraão então separa o dízimo e entrega para Melquisedeque. Então Melquisedeque abençoa a Abraão. Então essas pequenas primeiras informações que nós temos, onde nós podemos ver que possivelmente Jerusalém se chamava Salém antigamente. Se você abrir a sua Bíblia em Salmos 76:2, nós vamos ver aqui então o antigo nome de Jerusalém. Abra aí em Salmos 76 do versículo 2. Olha o que diz: em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Então aqui nós temos provavelmente o antigo nome de Jerusalém. Rei da justiça, ele é chamado assim, né? Por quê? Porque a palavra Melquisedeque, né, é uma junção de duas palavras que nós temos aqui. A primeira é Melec, que significa rei. A segunda é Tzedek, ou Tzedek, que significa justiça. Então, Tzedek, Melec, Tzedek, então, rei de justiça. Então, Melquisedeque, rei de justiça, é um nome bem apropriado para um tipo de Cristo. Então, nós temos aqui essas informações
logo de cara. Então nós estamos conhecendo esse personagem misterioso, né? Melquisedeque. Então aqui o autor de Hebreus, ele vai usar a base de Gênesis para interpretar, trazer uma interpretação para nós. Lembre-se que essa carta dos Hebreus está sendo escrita exatamente para o povo judeu, né? Para os hebreus que se converteram ao cristianismo. E então aqui o autor de Hebreus vai trazer essas informações. Veja, no Velho Testamento, poucas informações, apenas 2 passagens. Já que em Hebreus, Melquisedeque já aparece muito. E aqui especificamente, no versículo 7, alguns versículos antes, no capítulo 7, ele vai dar uma ênfase em Melquisedeque. Então no versículo 1, ele vai dizer: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Então veja, o dízimo, aqui, ele foi instituído bem antes da lei, né? Ali em Moisés, foi bem antes. Veja que Abraão fez esse ato voluntariamente, ele separou ali dos seus despojos, que era normal naquela época, quando se havia essas guerras, que nós vemos aqui que ele foi resgatar o seu sobrinho Ló, e ao resgatar, então ele matou alguns reis e pegou os despojos, os escravos, as crianças, os bens, os bois, tudo que tinha lá de animal. E então ele separou 10% disso tudo e entregou a Melquisedeque. O autor aqui de Hebreus vai nos dar então a interpretação do nome, que vai dizer, primeiramente se interpreta rei de justiça, que é o que nós falamos aqui, Meleque, né? Rei, e Tezedeque, justiça. Então nós vemos aqui ele dando a interpretação do nome. Então veja, ele está trazendo um conhecimento para essa igreja. Esse homem misterioso que teve aí na história, ele não aparece na Bíblia. Não há muitas informações da sua descendência, dos seus pais, do seu túmulo. E então ele começa a trazer informações. Então ele interpreta o nome Melquisedeque para a igreja. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então, rei de justiça, rei de paz. Se casa bem aí com o quê? Um tipo de Cristo. Então, Melquisedeque, ele vai apontar para Cristo como sendo o rei de justiça e o rei de paz. No versículo 3, ele vai falar a parte mais curiosa ou misteriosa de Melquisedeque. Ele vai dizer: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Bom, aqui, qual que é a intenção aqui? Quando ele escreve isso aqui em relação a Melquisedeque, sem pai, sem genealogia, que não teve princípio de dias, não teve fim. Porque veja, ele aparece lá em Gênesis, aqueles 2 versículos, e depois some. Ele aparece, a Bíblia não dá a sua genealogia, não cita quem são os pais dele, não cita se ele teve filhos, não fala quando ele nasceu, de onde ele é. E depois ele simplesmente some, desaparece, a Bíblia não registra a sua morte. É misterioso, é curioso.
E depois ele vai aparecer lá em Davi, lá nos Salmos. E lá em Salmos, então, depois nós vamos ler, né? E nós vamos ver então que lá em Salmos ele vai trazer essa outra informação, que é segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote para sempre. Então nós vemos aqui sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem. O que isso significa para nós? Normalmente, qual é a intenção aqui? A intenção do autor de Hebreus é mostrar a diferença do sacerdócio de Melquisedeque, a diferença dele para o sacerdócio levítico. Para você ser um sacerdote, você tinha toda uma genealogia, tinha que ter a credencial, você tinha que ter sido nascido na tribo de Levi, pois a tribo de Levi ela foi especificamente separada para esse ofício. E então aqui a Bíblia nos mostra que esse Melquisedeque, ele aparece antes mesmo de Levi nascer. E o interessante aqui também é que quando nós vemos, aqui nesse tempo havia muita incredulidade na terra. Tanto é que Deus chama Abraão e tira Abraão do seio da sua família. Por quê? Porque havia ali muita adoração a outros deuses. Mas de repente aparece um sacerdote do Deus Altíssimo, com a religião verdadeira, pregando a palavra verdadeira para Abraão. Abraão reconhece isso, tira o dízimo para ele, e então nós vemos aqui que ele desaparece. Então aqui o autor de Hebreus está nos dizendo que ele não tem pai, não tem genealogia, nesse sentido. Ele não quer nos trazer essas informações, porque o que ele está abordando aqui é o sacerdócio real de Melquisedeque. É isso, essa é a informação. Ele não teve início, ele não teve fim. Isso significa o que? Uma eternidade. Algumas pessoas aqui falam que Melquisedeque é uma pré-encarnação de Cristo. É meio estranho nós pensarmos dessa maneira, por quê? Por causa de algumas palavras que ele vai usar mais para frente. Alguns acham que aqui foi uma teofania que aconteceu, um anjo apareceu. Mas também a Bíblia não fala isso. Por quê? Porque a Bíblia aponta um local. Rei de Salém, uma cidade. Ele aponta para um homem, um tipo de Cristo. Então o autor de Hebreus está tomando esses cuidados. Ele está dizendo assim, olha, não é um anjo, não é Cristo pré-encarnado. É um homem a qual misteriosamente a Bíblia oculta isso, o seu nascimento, a sua genealogia, essas coisas todas. Ela oculta. E então nós podemos ver aqui que esse personagem, ele vai então apontar para Cristo nesse sentido, o sacerdócio real, porque nós vemos que no sacerdócio levítico, o rei não poderia exercer a função do sacerdote, como nós vimos naquele outro dia. Nós vimos que o rei Uzias morreu ao tentar oferecer sacrifício no lugar do sacerdote. Então, mas antes de Deus levantar os sacerdotes segundo a genealogia ali de Levi, aparece esse Melquisedeque, que era rei e sacerdote. Então esses 3 primeiros versículos nos vai nos falar dessas coisas. Ele vai falar então de Melquisedeque nesses parâmetros. E também indica que Melquisedeque não tinha então, por ordem genealógica, a função, ele não teria
baseando aqui no versículo 3, então ele não teria o direito de exercer o sacerdócio. Então aqui o sacerdócio de Melquisedeque é superior, é um sacerdócio diferente, não é um sacerdócio segundo a genealogia de Levi. Então aqui, como nós vimos naquele dia, a diferença do sacerdote e do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo, então aqui nesses 3 versículos ele está nos mostrando isso. Semelhante, ele vai dizer, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho do Homem. Então aqui esse semelhante ao Filho do Homem, é como eu falei, é estranho algumas pessoas acharem que aqui Melquisedeque é uma pré-encarnação de Cristo. Por quê? Por causa dessa comparação que ele faz. A comparação e a analogia que ele está fazendo. Primeiramente, Melquisedeque é descrito como sendo semelhante ao Filho de Deus. Se ele fosse o Cristo pré-encarnado, então ele teria que ser o Filho de Deus e não semelhante ao Filho de Deus. Então aqui nós já vemos que não pode ser uma pré-encarnação, porque seria estranho para nós o Filho se comparar a ele mesmo. Segundo, o Filho se tornou como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, depois do que Cristo ele só se tornou sacerdote somente depois do que? A sua obra expiatória, sua morte expiatória e a sua ascensão. Então Cristo ele se torna depois. Então essas coisas é importante nós falarmos, por quê? Porque mostra que Melquisedeque não é uma pré-encarnação de Cristo e também não é um anjo, mas ele é um homem comum que a Bíblia misteriosamente e a arqueologia, a história não descobre, mas ele aponta para isso. Então nós vimos aqui que Melquisedeque ele era rei de Salém, aponta para um local também e para uma posição política. Ele era rei e sacerdócio. Então isso aponta para Cristo, porque Cristo ele é rei e sacerdote. Amém? Bom, vamos continuar. Versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenha esse descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem o dízimo, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Então aqui nós vemos até o versículo 8, o autor de Hebreus dizendo o quê? Exatamente o que eu acabei de falar. Ele falou, olha, consideramos, pois, como era grande a quem Abraão pagou o dízimo. Melquisedeque era superior a Abraão. Melquisedeque era superior à tribo de Levi, aos levitas, aos sacerdotes que ainda iriam nascer. Então, nós vemos aqui que os que recebem ali pela lei o dízimo morreriam, ou não, era algo imperfeito, que não iria durar muito. Mas nós vemos então que tanto aquele que ainda seria chamado ao sacerdócio, tanto aquele que era Abraão,
e o filho dele, Levi, pagaram dízimo a Melquisedeque. Então nós vemos que a promessa, Abraão é maior, Melquisedeque é maior do que Abraão. Por isso, e fora de qualquer dúvida, que o inferior abençoa o superior. Aliás, aqui os homens são mortais, os que recebem dízimo. Porém, ali é aquele de quem se testifica que vive. Por isso que ele não teve fim de dias. A Bíblia não registra a morte de Melquisedeque, indicando que uma eternidade, apontando para Cristo. Então, como Abraão ele entrega o dízimo a Melquisedeque, ele está representando, tipificando Cristo. Versículo 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao seu encontro deste. Versículo 11. Se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então veja, o que o autor de Hebreus está dizendo aqui, no versículo 11, ele está dizendo assim, olha, se a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, não haveria necessidade de vir um outro sacerdote, haver um outro legislador. É isso que Jesus ele vai fazer. Ele é o que? Um legislador. Ele é o que? Um novo sacerdote de uma nova aliança. Então nós vemos aqui que Arão, o sacerdócio levítico, era imperfeito. Então nós vemos que a necessidade era essa. Versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então ele relaciona a lei ao sacerdócio. Por isso que quando Cristo vem, ele cumpre a lei. Ele então satisfaz a lei. E Cristo então, nele a lei é cumprida. Então Cristo agora é o nosso sacerdote. Versículo 13. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviços ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Versículo 15. E isto ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituindo não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui nós vemos o que? Nós vemos que agora ele vai fazer essa transição. Ele vai mostrar Melquisedeque sendo o que? Um sacerdote, sem ser da tribo de Levi, sem ser descendente de Arão, representando um outro tipo de sacerdócio, uma outra lei, uma outra aliança. E então ele aponta para Cristo, porque Cristo ele veio trazer qual aliança? A nova aliança, o Novo Testamento, a aliança da graça. Já não é mais segundo a carne, já não é mais segundo a lei das obras. É isso que nós temos que entender. Então, Cristo agora ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, no versículo 17, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 18, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade,
pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então veja, Cristo ele vem, ele revoga a lei. Aqui ele vai dizer que a lei nunca aperfeiçoou. Porque a lei, ela não foi dada para isso. A lei, como eu sempre costumamos dizer, a lei é como um termômetro. Ela aponta que você está com febre, mas ela não é um remédio. A lei, ela é boa, santa, justa e perfeita. Mas nós, com a nossa imperfeição, não conseguimos cumprir a lei. A lei, ela revela o caráter de Deus. A lei revela para nós que Deus é justo, que Deus é santo. Então, por causa da sua fraqueza e da sua inutilidade, não é que a lei seja fraca, não é que ela seja inútil. Sabe, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, né, as pessoas falam assim, a lei. Mas a lei é boa. Paulo diz, olha, a lei é boa. A lei é boa. Ou por que nós falamos que a lei ela é fraca? Não por ela, mas por nós. Quando nós lemos os 10 mandamentos lá, fala para mim, qual parte do mandamento é ruim? Dos 10 mandamentos. Quando nós falamos que a lei opera a morte em nós. Sabe, nós olhamos para a lei como se ela fosse algo ruim. A lei não é ruim. Ruim somos nós. É como eu sempre falo, olhemos para os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso é ruim? Mas então por que isso mata a gente? Ou por que isso, quando nós olhamos para a lei, isso nos mata? Porque nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas, sabia? Nós olhamos para a lei e não conseguimos. Então quando nós falamos que a lei, ela veio para nos matar, é isso. A lei, ela é boa, ela é perfeita, ela é justa. Quando nós falamos da lei, da antiga aliança, quando Deus ele dá a lei para nós, essa lei ela vai servir de aio para nos levar até Cristo. Quando você olha para a lei verdadeiramente, você fala, miserável pecador, miserável homem que sou. Eu não consigo observar os 10 mandamentos. Segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Isso é ruim? Isso é ruim? Isso não é ruim. Quando nós falamos de amar o próximo como a ti mesmo, isso é ruim? Mas isso nos mata. Por quê? Porque o homem é egoísta. Ele não consegue amar o próximo como a si mesmo. Nós vivemos numa geração onde primeiramente é eu. Os meus desejos, as minhas vontades, o meu bem-estar. Ninguém pensa no próximo. Ninguém se coloca no lugar do próximo. Ninguém ama o próximo como a si mesmo. Não. Então, veja, os mandamentos são algo bom. A lei é boa. Porém, a lei revela a nossa maldade. A lei revela o quão depravado nós estamos. Veja, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Há problema com isso? É a lei, é a antiga aliança. Ele diz que nós não devemos adulterar, não devemos furtar, não devemos cobiçar a mulher do próximo, não devemos cobiçar a fazenda do próximo, não devemos falar falso testemunho.
Isso é ruim? Não, isso é bom. Mas nós não conseguimos. Então, ele vai dizer, olha, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Mas não é porque a lei é inútil. Tanto é que Cristo, quando ele fala que veio cumprir a lei, porque nós não fazemos isso. Então, quando nós estamos em Cristo, escondidos em Cristo, nós cumprimos a lei. Nós não conseguimos, porque a lei nos mata. Nós descobrimos os nossos pecados, mas não sabemos como nos livrar dele. Não furtar, não roubar, não dizer falso testemunho, não adulterar, não tomar o nome de Deus em vão. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus, que é Cristo. Então em Cristo, quando Cristo ele faz todas as coisas na cruz, veja, aqui o autor de Hebreus está nos apontando para Cristo. O autor de Hebreus está mostrando Cristo para nós. Ele está dizendo que Melquisedeque é um tipo de Cristo. No versículo 20 ele vai dizer, e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdote, mas este com juramento, por aquele que lhes disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Então veja, o que ele está nos comparando? Olha, Cristo é fiador de uma aliança superior, uma aliança completa, uma aliança perfeita, uma aliança totalmente sustentável, uma aliança que foi feita na cruz do Calvário, uma aliança que foi feita pela obra expiatória de Cristo, pela obra salvífica de Cristo. Cristo, então, ele é o nosso sacerdócio para sempre. Ele é o nosso sacerdote para sempre. Veja, os outros sacerdotes, segundo a ordem ali levítica, segundo a descendência de Arão, por que eles eram muitos? Porque eles morriam. Sempre estava renovando. Agora não, Cristo morreu uma vez por todas. Ele não morre mais. Aqui está a nossa paz, aqui está o nosso descanso. Quando nós olhamos para o sacerdócio de Cristo, sabe, infelizmente nós temos uma grande gama de cristãos que não conhecem a doutrina da graça, que não conhecem a doutrina do Novo Testamento, que não conhecem a aliança que foi feita na cruz. E então a pessoa ela passa uma vida inteira tentando fazer por onde? Ela não descansa naquilo que Cristo fez. Ela não consegue descansar. Por quê? Por causa disso, a pessoa ela não consegue, porque ela não tem informação. Desconhecem a antiga aliança e a nova. Elas desconhecem que hoje nós temos um sacerdócio que vive para sempre. Elas desconhecem que nós não precisamos mais de ninguém intermediando por nós. Essas pessoas desconhecem essas coisas maravilhosas. Que Cristo, Jesus, morreu em nosso lugar e ressuscitou para todo sempre. Ele nos fez justos. Ele é de uma aliança completa, superior. Uma aliança que corresponde à nova aliança em Cristo Jesus.
Ele é o nosso sacerdote, Ele penetrou no céu, Ele está no céu nesse exato momento, Ele está à direita de Deus. Sabe, Melquisedeque apontou para isso. Por isso que por isso que Cristo, mesmo não sendo da tribo de Levi, não sendo descendente de Arão, ali, Cristo, sendo da tribo de Judá, Ele pôde exercer tanto a parte de rei como a parte de sacerdote. Por quê? Porque Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Então Ele mostra aqui para nós que Cristo, Ele não vai morrer nunca mais. Ele morreu uma vez por todas. Continua para todo sempre, o seu sacerdote é imutável. Versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se achegam a Deus, vivendo para interceder por eles. Veja que maravilha! Veja que coisa maravilhosa para nós. Olha o que ele vai dizer no versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. É o que eu falei. Muitas pessoas não falam o que Cristo está fazendo hoje por nós. O que Cristo está fazendo por nós nesse exato momento? Você se achegou a Cristo? Você se achegou a Deus por meio de Cristo? Ou você ainda está tentando se achegar a Deus por aquilo que você pode fazer? Ou você está se achegando a Deus, você se achegou a Deus verdadeiramente por meio de Cristo? Lembra, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Cristo então, se você se achega a Deus por meio de Cristo, Cristo Ele vai interceder por você eternamente. Nesse exato momento Ele está intercedendo por mim, está intercedendo por você. Ele é o nosso sacerdócio para sempre. E Ele diz que pode salvar totalmente. Cristo não morreu na cruz para possibilitar uma salvação. Cristo na cruz não estava dando uma possibilidade de você se salvar. Cristo na cruz Ele estava salvando verdadeiramente homens e mulheres para Ele. Quem é salvo por Cristo é salvo eternamente. Ele não deu uma possibilidade. Ele não abriu uma oportunidade. Ele salvou. Então no versículo 25 ele vai dizer, por isso também pode salvar totalmente o que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Versículo 26. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote, como este santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por toda, quanto a si mesmo se ofereceu. Olha a diferença aqui do sacerdócio levítico e do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Os sacerdotes levíticos, assim como nós, eu, você, todos os dias nós pecamos, erramos, temos inúmeros pecados, mas os sacerdotes daquela época eram a mesma coisa. Então eles tinham que oferecer primeiramente oferta pelos seus próprios pecados e depois oferta pelo pecado do povo. Lembre-se, o sacerdote era o intermediário entre o povo e Deus. Agora não, agora nós temos um sumo sacerdote que é diferente. Nós temos um sumo sacerdote santo, é Cristo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios. Ele já fez isso. Ele mesmo se ofereceu como sacrifício.
João diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo morreu para tirar os nossos pecados. Veja, Ele não é só o nosso sacerdote, mas Ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Gente, isso aqui é para alegrar o nosso coração. Nós temos hoje um sumo sacerdote no céu que intercede por nós, que salva-nos completamente. Não é uma salvação imperfeita, não é uma coisa por partes, é algo completo, é uma salvação, é uma obra consumada. Não há nada que possamos fazer. Ele já fez tudo. A diferença dos sacerdotes para ele é que ele não precisa oferecer, porque a Bíblia diz que a boca dele não se achou engano. A Bíblia está dizendo que ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. É esse o nosso sumo sacerdote. É esse o nosso grande sacerdote. É esse que intercede por nós. É esse. Versículo 28. Porque a lei constituiu os sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento que foi proposto posterior à lei constituiu o Filho feito para sempre. Então aqui mais uma vez ele vai dizer, aqui essa fraqueza é diferente daquela outra fraqueza a qual nós meditamos no outro culto. No outro culto nós vemos que as fraquezas ali era na semelhança. Cristo, ele sofreu as consequências das fraquezas humanas, não só exteriores, mas interiores também. Ele sentiu medo da morte. Nós sentimos medo da morte. Ele sofreu exteriores, frio, fome, sede. Ele era o Deus homem. Essa fraqueza aqui está se referindo às fraquezas do sumo sacerdote, que tinham que apresentar ofertas pelos seus pecados. Ele não precisou. Essa fraqueza é diferente. Então, porque a lei constituiu os sumos sacerdotes, homens sujeitos à fraqueza, ao pecado. Mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Isso, nosso Jesus, que está lá no céu, perfeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado, separado dos pecadores. Gente, eu sei que muitas das vezes quando nós trazemos uma pregação assim, a nossa mente fica às vezes assim, poxa, por que tanta informação assim que não faz sentido para nós? Mas na verdade isso tem que fazer sentido para nós. Porque hoje nós participamos de uma nova aliança. Não uma aliança feita como lá no passado. Nós temos que olhar para lá, por quê? Porque quando nós olhamos para aquela aliança, nós vemos o quanto ela é falível. O quanto ela é desesperadora. O quanto ela não nos dá paz. O quanto ela não nos dá segurança. E muitas das vezes nós temos que conhecer a história, nós temos que conhecer o que era o sacerdote, nós temos que conhecer como funcionava. Por quê? Porque hoje nós participamos dessa aliança. E diferente da outra, essa aliança nos traz paz, essa aliança nos traz segurança. Você hoje tem um sacerdote que não é eu. Imagine se você dependesse de mim. Imagina, você olhar para mim como um pastor e falar assim, poxa vida, esse cara é imperfeito, o cara tem pecado, poxa, é através dele que eu vou me achegar a Deus. Sabe? E as pessoas que te conhecem, imagine, você que me conhece, e você olha para mim e fala, pô, eu vou me chegar a Deus através de você. O quão difícil isso seria?
aí eu chego aqui e falo assim, ó gente, eu vou oferecer expiação pelos meus pecados e depois por vocês. Agora não, agora nós apontamos para aquele que é perfeito. Olha, você pode se achegar a Deus. Você tem acesso agora, livre, você não precisa de intermediários. Sabe? Às vezes você olha para o pastor e quando você o conhece, fala, cheio de imperfeição, cheio de um monte de coisa. E aí você olha para alguém fora e você acha que a pessoa não tem os mesmos defeitos. Mas tem. Que você não vive com ele, que você não convive com ela, que você não passa o ano inteiro